Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente evita, mas que tem um poder incrível de enriquecer a nossa vida. Vamos descobrir juntos como encarar a finitude pode ser, por mais estranho que pareça, a grande chave para a gente viver de um jeito mais intenso, mais verdadeiro. Vamos começar com essa pergunta que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento. Falar sobre a morte na nossa cultura virou quase um palavrão, né? Mas por quê? Será que esse silêncio todo ajuda em alguma coisa ou, na verdade, só nos impede de viver melhor? E olha só esse número, é de uma pesquisa recente de Harvard e é um verdadeiro soco no estômago. 65% das pessoas simplesmente evitam falar sobre a morte. E o pior, até com quem elas mais amam. É uma maioria esmagadora que escolhe não tocar no assunto. O que será que isso diz sobre a gente, né? Então, vamos fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa aversão não é uma falha individual, sabe? Não é um problema só seu ou meu. É um fenômeno cultural gigante. A morte virou o grande tabu do nosso tempo. A gente passou a tratar a morte como se fosse um erro médico, um acidente de percurso, e não como o que ela realmente é, uma parte inevitável da vida. E essa mania de ignorar o assunto acaba gerando o que os psicólogos chamam de tanatofobia. É um medo tão grande da morte que, ironicamente, paralisa a gente e nos impede de viver de verdade. Mas e aí? É o único jeito de lidar com isso? A resposta é um gigantesco não. Esse nosso medo todo não é uma regra universal, muito pelo contrário. Olhar para outras culturas pode ser libertador, como abrir uma janela num quarto abafado. Vamos dar uma olhada. O contraste é fascinante. Por aqui, o luto é muitas vezes uma coisa privada, silenciosa, quase escondida. Já em muitas comunidades africanas, por exemplo, a morte é um evento da comunidade inteira. É uma festa, uma celebração da vida que aquela pessoa viveu. Imagina só o poder de passar por isso junto, em vez de cada um no seu canto. E essa riqueza de visões é inspiradora. Pensa no México com o Dia de los Mortos, que transforma a saudade numa festa cheia de cor e alegria. Ou no budismo, que ensina que aceitar que tudo é passageiro, na verdade nos liberta do medo. E olha, se não é de hoje. Lá na Grécia Antiga, filósofos como Sócrates já viam a morte como uma passagem, não um ponto final. Certo. Então chegamos no ponto principal. Como é que a gente pega essa consciência de que a vida tem um fim e transforma isso em força, em vez de medo? É aqui que o jogo vira. É sobre usar essa ideia para se sentir mais forte, mais vivo. A chave pode estar uma expressão em latim que é genial. Memento mori. Os filósofos estoicos usavam isso não para ficarem deprimidos, mas sim como um despertador. É como se dissessem, hey, seu tempo é limitado, então foca no que realmente importa. A ideia é usar a consciência da morte para viver com mais garra, com mais propósito. E olha como isso se conecta perfeitamente com o que Sócrates já dizia há séculos. Examinar a nossa vida, pensar sobre ela, talvez a forma mais radical de fazer isso seja justamente examinar a nossa mortalidade. É aí que a gente descobre o que tem valor de verdade. E o mais impressionante é que a ciência de hoje está confirmando essa sabedoria antiga. Um estudo de 2023 mostrou uma coisa de cair o queixo. Pessoas que tiravam um tempo para refletir sobre a própria finitude tiveram uma queda de 30% nos sintomas de ansiedade. Parece que, quando a gente olha para o medo de frente, ele encolhe. E tem mais, olha esse outro dado, também de Harvard. Quando a gente tem essa noção da finitude, a gente tende a valorizar mais as pessoas, certo? Pois bem, ter relações sociais fortes está ligado a um risco 50% menor de morte prematura. Ou seja, viver bem, conectado com quem a gente ama, literalmente faz a gente viver mais. E não é só sobre a duração da vida, é sobre a qualidade dela. Um estudo sobre a chamada terapia de aceitação e compromisso, que trabalha muito essa aceitação da finitude, mostrou um aumento de 45% na satisfação com a vida dos participantes. Parece que aceitar a morte é um dos segredos para uma vida mais feliz. Ok, a teoria é linda, mas e na prática? Como a gente traz isso para o nosso dia a dia corrido? É isso que a gente vai ver agora. Algumas ferramentas bem práticas para transformar todo esse papo em ação. Vamos lá? 3 dicas bem diretas. Primeira, a reflexão. Pode ser num diário, meditando ou só parando por 5 minutos em silêncio. Segunda, as pessoas. Não deixa para depois aquele eu te amo, aquele gesto de carinho. E terceira, construir um legado. E calma, não precisa ser uma estátua na praça. Legado é ensinar algo, contar uma história, se dedicar a uma causa que faz o coração cantar. No final das contas, o grande resumo é este aqui. Todo esse exercício de pensar sobre o fim não tem a ver com se preparar para morrer.
Na verdade, é um jeito de nos acordar para a vida. É uma ferramenta poderosa para a gente viver com mais intenção, com mais coragem e, por que não, com muito mais alegria. Para fechar, eu queria deixar essa frase do monge budista Thich Nhat Hanh, que eu acho linda. Traz uma sensação de paz, de continuidade. A vida é um fluxo, e a morte é só mais uma parte dessa dança, dessa grande transformação. E assim, a pergunta final fica no ar. Não para ter uma resposta pronta, mas para a gente pensar. Com essa nova lente, qual pequena coisa, qual gesto ou palavra pode fazer o dia de hoje ser um pouco mais vivo, mais cheio de significado? Fica aí a reflexão.